Saúde e paz aos amigos do Centro Espírita Vila de Abrantes, seus trabalhadores, seus dirigentes, a todos os que nos assistem neste momento. É uma alegria, uma honra muito grande voltar ao SEVA, ainda que no formato virtual, para participar de mais uma atividade desta Casa Espírita que há tantos anos realiza um trabalho de excelente qualidade junto à comunidade de Vila de Abrantes, município de Camaçari. E nós ficamos imensamente felizes com o convite, agradecemos aos dirigentes da casa e vamos falar nesta nossa exposição doutrinária sobre um tema que é seguramente a espinha dorsal do Espiritismo, no sentido de que a caridade é aquilo que transforma o espírito na condição humana, como nós nos achamos neste momento, encarnados. Portanto, a caridade é descrita pelos espíritos como a única ferramenta capaz de nos levar ao estado de felicidade inalterável. Portanto, a única condição que nós temos para atingir a felicidade inalterável é a prática da caridade, através da prática da caridade. E, por outro lado, a perfeição, que é o fim último da nossa existência enquanto espíritos, né? Se nós lembrarmos aqui a questão 132 do Livro dos Espíritos, o objetivo da encarnação, Deus nos impõe a encarnação para que nós possamos chegar à perfeição. A perfeição sendo o fim último, né, do nosso processo evolutivo. Portanto, quando nós falamos em fora da caridade não há perfeição, nós estamos falando das duas, digamos, das duas linhas mestras da doutrina espírita. A caridade, que tem a ver com a nossa transformação moral, o amor ao próximo, e a perfeição, que é o fim último, é para onde todos nós seguramente iremos algum dia. Claro, não estamos falando aqui estamos falando de muitos séculos, talvez, mas de qualquer maneira é um lugar que está reservado para todos nós, independente da nossa condição evolutiva atual. Todos nós chegaremos ao nível de perfeição relativa. Então, por isso, esse tema, fora da caridade não há perfeição, é um tema muito importante, e não é uma tentativa de reescrever Allan Kardec, não é uma tentativa de reinterpretar Allan Kardec, não é uma tentativa de atualizar Allan Kardec, porque vocês sabem, nós sabemos que Kardec não escreveu fora da caridade não há perfeição, ele escreveu fora da caridade não há salvação. É o título do capítulo 15º de um livro de O Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 15, portanto, fora da caridade não há salvação. Mas numa tentativa de compreender por que Allan Kardec usou a expressão salvação, usou esse termo salvação, já que esse é um termo que não é empregado pelos espíritas. Dentro do movimento espírita como um todo, esse termo ele não é empregado por nós. Nós costumamos empregar outros termos, outras expressões para falar do nosso processo de transformação moral, do nosso processo de crescimento espiritual, de libertação do mal, mas não usamos a palavra salvação. Então, nós queríamos entender por que Allan Kardec usou esta expressão e, de outro lado, entender também, dentro do contexto espírita, o que a salvação vem a ser. Então, é com esse objetivo que nós vamos aqui fazer a nossa exposição, procurando, ao final, responder a essas duas indagações. Primeiro, por que Allan Kardec se utilizou dessa expressão? E, segundo, o que essa expressão representa para a doutrina espírita. Então, a gente vai começar
lembrando um pouco das Escrituras. Eu trouxe aqui alguns recortes das Escrituras, do Antigo e do Novo Testamento, sobretudo o Novo Testamento aqui nesses recortes que eu fiz, o Novo Testamento, para compreender como a salvação era vista entre os judeus, sobretudo. É claro, porque nós estamos falando aqui da tradição judaico-cristã, o Cristo veio e viveu entre os judeus, ele que era judeu, então a gente trouxe aqui a expressão, né, das Escrituras segundo o judaísmo daquela época, daquele momento. Mas lembrando também que a expressão salvação ela pode aparecer em outras religiões, como o islamismo, por exemplo. Depois, o catolicismo se utilizou dessa expressão para a formação de um dogma. Então, também se utilizou dessa expressão. E os reformistas, as igrejas reformistas, a partir de 1517, com Martinho Lutero, também vão se utilizar dessa expressão, a salvação. Tanto que tanto os reformistas quanto a Igreja Católica criaram doutrinas da salvação. Existe uma doutrina da salvação, também chamada de soteriologia, que vai estudar a salvação na perspectiva, por exemplo, católica, ou na perspectiva protestante, para tentar compreender e justificar o que é a salvação para essas doutrinas. Claro que dentro da concepção espírita, a salvação não se assemelha a essas doutrinas, a católica e a protestante, não. A salvação para a doutrina espírita seria algo um pouco diferente, nós vamos abordar logo a seguir. E eu falava do Novo Testamento, sobretudo, e fui lá buscar e também ouvi estudiosos, teólogos, falando a respeito da doutrina da salvação, para compreender melhor esse assunto, esse tema, que é um tema, por sinal, muito interessante, a perceber como é que essas doutrinas encaram a salvação, a ponto de criar toda uma fundamentação em torno dela. E o que a gente vai observar é que no Novo Testamento, vamos encontrar primeiro a salvação como o livramento do jugo dos romanos. E livramento é a palavra, digamos, a palavra-chave para entendermos salvação, tanto no Velho quanto no Novo Testamento. A palavra-chave é livramento. Salvação vai estar sempre associada ao livramento de alguma coisa. Livrar alguém, né, de alguma coisa. Livrar um povo de alguma coisa. Nesse caso, o primeiro entendimento que nós temos sobre salvação no Novo Testamento vem aqui do Evangelho de Lucas, no capítulo 2, versículo 11, quando está escrito: pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, reportando-se ao nascimento de Jesus, e dizendo que é o Cristo, o Senhor. Jesus era considerado o Salvador. E por que o Salvador? Porque Jesus vinha salvar, vinha libertar o povo judeu do jugo romano. Por isso, Salvador. Então, veja que, nesse sentido, a palavra salvação está ligada à libertação do povo judeu do jugo da escravidão, ou da servidão do povo romano. Em um outro aspecto que nós também vamos encontrar no Novo Testamento, no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos 51 e 52, a salvação como o livramento das enfermidades, de uma determinada enfermidade ou das enfermidades de maneira geral. Sejam elas físicas, sejam elas espirituais, como naqueles casos dos
endemoniados que Jesus libertava, aquele lunático que caía frequentemente na água, que caía no fogo, ele estava possuído por vários demônios. Mais tarde, vamos entender que são obsessores, são espíritos como nós somos, só que espíritos temporariamente dedicados, voltados à perseguição, à vingança, a fazer alguém desditoso, a perturbar a vida de uma determinada pessoa. Esse espírito é chamado por nós de obsessor. Naquela época ele recebia o nome de demônio. Então, os endemoniados eram aquelas pessoas que estavam obsidiadas, como nós conhecemos hoje. E Jesus vai e liberta essas pessoas da obsessão, como libertava também de doenças físicas, como nesse caso nós vamos citar do Evangelho de Marcos. Indagou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Rogou-lhe o cego: Rabone, que eu volte a enxergar. E Jesus lhe ordenou: vai em frente, a tua fé te salvou. No mesmo instante, o homem recuperou a visão e passou a seguir Jesus pelo caminho. Marcos capítulo 10, versículos 51 e 52. Então, aqui vamos encontrar salvação, veja, a tua fé te salvou, quer dizer, a tua fé te livrou da enfermidade que você carregava. É o que Jesus diz a ele. Portanto, salvação, livramento de uma determinada enfermidade. Mas também vamos encontrar nas Escrituras, nos Evangelhos e nos Atos dos Apóstolos, Paulo vai usar muito essa expressão salvação, como nesta carta endereçada a Timóteo, o seu amigo Timóteo. Está no capítulo 1, versículo 15. Paulo vai dizer, vai escrever a Timóteo: esta declaração é fiel e digna de plena aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Então, Paulo se confessa o pior dos pecadores, mas ele vai dizer que Jesus veio ao mundo para salvá-lo, inclusive, quer dizer, para salvar todos os pecadores, desde que os pecadores aceitem Jesus como o seu Salvador. Então, aí, nesse sentido, salvação é a libertação dos pecados. E tem ainda uma quarta acepção, uma quarta vertente dessa expressão salvação, que vai dizer que a salvação se dá quando nós, no dia do juízo final, no dia do grande julgamento, né, nós seremos absolvidos dos nossos pecados e levados ao paraíso. Então, isso seria a salvação, no sentido mais pleno, digamos assim. Tá? No sentido mais pleno, mais completo, a salvação é a nossa libertação de todos os pecados, mas a libertação da condenação ao suplício eterno. Nós ficamos livres dessa condenação ao suplício eterno e nós vamos, portanto, viver no paraíso a eternidade inteira. Esta é uma concepção de salvação e está aqui no Evangelho de João, no capítulo 5, versículo 24, quando João escreve: eu asseguro, reportando-se a Jesus, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, que foi Deus, foi o Pai, tem a vida eterna e não será condenado. Quer dizer, ele tem a vida eterna e não será condenado ao suplício eterno, às penas eternas. Mas já passou da morte para a vida. Já passou da morte para a vida. É como se ele ressuscitasse. Essa é a promessa do Cristo, do ressurgimento. Aquele que estava morto, aguardando o dia do juízo, e ressurge para a vida. Passou da morte para a vida. É isso que Jesus se refere aqui e João registra no seu Evangelho. Muito bem. Esta última interpretação dada para a expressão salvação, de libertação, portanto, definitiva, e
aceitação no paraíso foi que levou a Igreja Católica, com base em vários escritos, escrito de São Cipriano, escrito de o próprio Santo Agostinho escreveu a esse respeito no século IV, a Igreja, em 1215, com o Papa Inocêncio III, né, dentro de um grande concílio, um encontro de cardeais que se realiza em Roma, o Papa Inocêncio III, ele que foi um dos papas mais importantes da Igreja, que foi um papa mais importante da Idade Média, seguramente da Idade Média foi o mais importante. E um dos mais importantes da Igreja de todos os tempos, porque ele reafirmou naquele momento, século XIII, século XIII, o poder da Igreja, o poder do Papa. Ele mesmo se reivindicou para si esse poder que já era grande, né, aumentando, ampliando esse poder, inclusive para o campo político. Ele já tinha o poder espiritual, já tinha o poder sacerdotal entre os membros da igreja, o poder sacerdotal, e entre os fiéis, evidentemente, e ele agora vai estende esse poder para a política, para o campo político. Então, é um momento em que a igreja vai crescer e crescer bastante com Inocêncio III. Mas, por outro lado, se Inocêncio III ele reivindicou para a igreja todo esse poder, né, ele fez uma coisa que foi, até hoje, é motivo de muita alegria para todos nós. Foi ele quem aprovou a Ordem dos Franciscanos. Foi ele que deu a Francisco de Assis autorização para que ele pudesse pregar lá na cidadezinha de Assis, na igreja de São Damião, né, e viver com os votos de pobreza que ele fez dentro daquela comunidade, né, de membros, né, que foram chamados de franciscanos, né, mas vivendo para a comunidade, despojado de todos os haveres, de todos os bens, vivendo uma vida realmente de privações. Inocêncio III é que aprova essa ordem, porque a igreja chegou, inclusive, a ser queimada e Francisco foi muito perseguido, mas depois que Inocêncio III dá a ele essa autorização, ele pode, finalmente, trabalhar em paz pelos seus pobres. E tem uma outra coisa muito interessante nessa história, é que o dogma fora da igreja não há salvação, ele foi cunhado em 1215, como eu falei no Concílio de Latrão, 1215. Foi um decreto e está lá, a partir de então, esse dogma, que vige até os dias de hoje. Ele subsiste até os dias de hoje. Com algumas pequenas interpretações que foram dadas depois, né, umas modificações, mas na interpretação e não no dogma. Mas o fato é que, em 1216, portanto, um ano depois, Inocêncio III morre. Inocêncio III morre e o seu velório ele vai ocorrer no átrio do palácio onde ele vivia. E no átrio do palácio, né, muita gente foi para despedir-se do cadáver, né? E num cantinho estava um sujeito ali, orando pelo morto, por aquele que acabara de morrer e estava prestes a desencarnar, isso na perspectiva espírita, evidentemente. Mas, com o avançar da hora, né, vocês sabem que não é como nos dias atuais, que os velórios entram madrugada adentro, então, no avançar da hora, todo mundo ia saindo e o corpo ficava ali aguardando o dia seguinte, que era o dia do sepultamento. No entanto, diz a história que foi registrada pelo bispo Jacques de Vitry, que Inocêncio III estava coberto de joias, de adornos, de roupas muito, muito caras, né, para a época. Né? Ele estava vestido de uma forma suntuosa, luxuosa para a época. E quando todos se afastam e o cadáver fica ali
aguardando o dia seguinte para ser sepultado, né, os ladrões invadem o átrio da igreja e despojam Inocêncio III e deixam-no completamente nu, o corpo dele, o cadáver. Aquele homem que estava ali orando pela alma do Inocêncio III, então, ele se dirige até o baú funerário, né, aquele caixão onde está depositado o corpo de Inocêncio III, a essa altura nu. Ele tira as suas vestes pobrezinhas, muito humildes, e cobre o corpo de Inocêncio III. E Jacques de Vitry vai registrar que este homem que faz esse gesto, quer dizer, ele próprio se despe naquelas roupas humildes para cobrir o cadáver do Papa Inocêncio III, que estava ali até há pouco sendo velado. Esse homem era Francisco de Assis. E Jacques de Vitry, então, escreve uma coisa que, para mim, é altamente significativa. Ele diz: entrei na igreja e me dei conta com plena fé do quanto é breve a glória enganadora do mundo. Quer dizer, quando ele entra na igreja e se depara com aquela cena, ele fica chocado e ele conclui que é muito efêmera, é muito breve essa glória enganadora do mundo, porque basta que você se retire do mundo, como foi Inocêncio III, retirou-se pela morte, pela desencarnação, e essa glória não vale absolutamente nada, porque naquele mesmo instante os ladrões o despojaram e Francisco, então, veste aquele cadáver com as suas roupas muito simples, simplórias mesmo. Apenas para registrar uma história muito interessante da vida de Inocêncio III, que foi o Papa que decretou fora da igreja não há salvação, e de Francisco de Assis, que representa exatamente a máxima do fora da caridade não há salvação, porque era isso que ele defendia: fora da caridade não há salvação. Ele não via razão para tantas posses, tanto é que ele se despoja de tudo que tinha. Ele era um rapaz muito rico, filho de uma família rica para os padrões da época, né? E ele vai viver apenas do que consegue obter para o seu próprio sustento. Mas esse dogma, que foi instituído em 1215 pelo Papa Inocêncio III, ele vai ser mais tarde refutado primeiro em 1517 por Martinho Lutero, na Reforma Protestante. O Lutero vai dizer: não, isso não está certo, não pode ser isso. Não pode ser a igreja. Na verdade, o que salva é a fé. Ele vai, e Martinho Lutero, então, vai reviver a doutrina da justificação pela fé, ou criar essa doutrina, mas ele chama de reviver, porque essa doutrina, segundo ele, é a doutrina de Paulo de Tarso. Paulo teria criado essa doutrina ao dizer: o justo, ou seja, o justo é aquele que é salvo, não é? Aquele que se justifica perante Deus pelos seus pecados. Então, o justo viverá pela fé. Então, aquele que é justificado perante Deus é aquele que tem fé, é aquele que crê em Deus. Ele não precisa de obras, porque, segundo Paulo, as obras elas podem levar o homem a glorificar-se pelas suas obras. E ele diz: ninguém pode se glorificar pelas obras que faz, senão Deus. Então, é preciso salvar-se pela fé e não pelas obras. Tá? Porque as obras podem ser feitas para que os homens sejam vistos perante outros homens e não perante Deus. É claro que a doutrina da salvação pela fé, ou a doutrina da salvação pela igreja, né, elas não vão encontrar, digamos, elas não vão encontrar ressonância na doutrina da salvação pela caridade, conforme Paulo, o apóstolo, mais tarde, em uma mensagem que está neste capítulo 15º, vai defender. Então, ele que foi usado por Martinho Lutero para a fundamentação dessa doutrina da justificação pela fé, vai dizer mais tarde que a fé sem obras, ela não representa nada. Aliás, ele disse isso na sua carta aos Coríntios.
dizendo, olha, ainda que eu tenha toda a fé, capaz de transportar as montanhas daqui para ali, se eu não tiver caridade, quer dizer, se eu não tiver amor, isso de nada se aproveita. Mas mesmo assim os reformistas utilizaram-se daquela passagem de Paulo, da sua carta aos Romanos, em que ele diz, o justo viverá pela fé, para fundamentar essa doutrina. Precisamos lembrar que esse dogma do fora da igreja não há salvação, ele, apesar de subsistir até hoje, ele encontrou uma forte barreira, um forte obstáculo a partir do século XVIII, com o surgimento dos iluministas, que colocavam a razão no centro de tudo. Não era mais a fé e não era mais a igreja, era a razão no centro de tudo. E no centro dessa razão estava o homem. Então, vejo que agora nós temos um conjunto, digamos, de sistemas que não conseguem dialogar. Um porque pugna pela salvação pela igreja, outro porque pugna pela salvação pela fé, e um terceiro, que eu diria, embora não fale em salvação, mas se falasse, ele teria dito, fora da razão não há salvação. E ele diria, a salvação não vem de Deus, a salvação não vem da fé, nem da crença, nem da igreja. A salvação vem do próprio homem. Os iluministas certamente diriam, é o homem que se salva a si próprio e mais ninguém. É o homem. O homem tem o poder nas mãos. Ele tem o poder nas mãos de dirigir os seus próprios destinos. E isso os iluministas. Então, isso vai também ser o fundamento de uma série de doutrinas que vão surgir a partir daí. Mas em 1857, surge na França, quer dizer, nasce na França, 3 de outubro de 1804, o senhor, mais tarde, professor de aritmética, de gramática, o educador, Hippolyte Léon Denis Arrivaille. Hippolyte Léon Denis Arrivaille, que a partir de 1857, com a edição do Livro dos Espíritos, passará a ser conhecido como Allan Kardec. E Allan Kardec vai fazer a tentativa exatamente de conciliar fé e razão. De dizer, olha, os iluministas estão certos porque a razão é fundamental, mas a fé também é fundamental porque existe um Criador que é a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. É preciso conciliar essas duas coisas para entender a natureza humana, para entender de onde viemos, para entender para onde vamos, para entender o que somos e para entender, sobretudo, por que sofremos. Então, Allan Kardec vai tentar conciliar a fé e a razão. Isso ele vai dizer, inclusive, na contracapa ou na folha de rosto de O Evangelho segundo o Espiritismo, fé inabalável só é aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Isso é muito importante. Isso é muito importante. E esta frase é exatamente para dar o tom da conversa, dos espíritos. O que é que os espíritos pretendem? Fé e razão de mãos dadas. Fé e razão caminhando lado a lado. Não há nenhuma discrepância, não há nenhuma dissensão, não há nenhuma contradição entre fé e razão. Elas caminham lado a lado. Tá? Isso é muito importante perceber. Tanto que ele vai dizer, fé e razão, elas se complementam. E a fé inabalável é aquela que pode encarar a razão face a face. Por quê? Porque a fé que não encara a razão é uma fé frágil. É uma fé que não se sustenta. Mas a razão também, sem a fé, ela não consegue se sustentar. E por que não? Porque a razão, por si só, ela não consegue explicar todos os fenômenos, sobretudo os fenômenos espirituais. A razão só vai até onde a compreensão da matéria permite. Mas quando... eu digo para os iluministas, né? Para os iluministas, para a ciência da época, a razão só ia até ali. Quando havia tentativa de compreender Deus dentro desse viés da razão, eles achavam que era impossível. Allan Kardec vem para dizer, não é. Não é. E é exatamente a razão
que faz com que a nossa fé se desenvolva. Por isso ele chamava de fé racional ou fé raciocinada. E é a partir daí, é a partir dessa tentativa de conciliar fé e razão que nós vamos poder compreender a salvação segundo Allan Kardec. Quer dizer, por que ele se utilizou a expressão salvação? Primeiro, para fazer esse contraponto com relação ao dogma da igreja, que dizia fora da igreja não há salvação. Então, Allan Kardec vai dizer, não se deve dizer nem fora da igreja, nem fora do espiritismo não há salvação, porque seria um contrassenso. Ele vai dizer nem mesmo fora da verdade não há salvação. Não se pode dizer isto. Por quê? Porque cada um reivindica para si a sua verdade. Então nós teríamos muitas verdades, portanto, muitas formas de se salvar diferentes de acordo com cada verdade que fosse trazida à humanidade. Por isso ele vai dizer, fora da caridade não há salvação. E vai se utilizar daquele texto de Paulo aos Coríntios para dizer, ainda que eu falasse a língua dos homens, ainda que eu tivesse todo o conhecimento, toda a ciência, sem caridade eu nada seria. Ainda que eu queimasse o meu corpo, oferecesse o meu corpo em holocausto, ainda que eu distribuísse os meus bens aos pobres, mas se eu não colocar amor nesse ato, isso de nada se aproveita. Paulo dizia. Então, Paulo era a perfeita interpretação, a interpretação mais perfeita dessa máxima de fora da caridade não há salvação. Dentro do que ele diz na carta aos Coríntios, mas, sobretudo, dentro do seu ministério todo. Nós vamos encontrar em várias passagens Paulo falando da necessidade da caridade como forma de chegar a Deus, como forma de se aproximar do Pai e como forma, sobretudo, de cumprir os mandamentos do Cristo. E o maior deles, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Então, toda a doutrina do Cristo é a doutrina do amor, é a doutrina da caridade, não há dúvida nenhuma, e Paulo vai reforçar isto nas suas cartas e, sobretudo, nas suas pregações, nas suas obras. Então, como é que nós vamos entender salvação dentro desse contexto espírita, dentro da doutrina espírita, e que justifica esta bandeira, este lema, fora da caridade não há salvação? Então, a gente começa pelo curto prazo, vamos dizer assim. Pelo curto prazo. No curto prazo, a salvação para nós espíritas, como é que nós interpretamos a salvação? Ela pode ser vista como a nossa transformação moral. Isso é no curto prazo, é no dia a dia. Nós já estamos nesse processo de transformação moral. Então, salvar-se pode ser, dentro dessa visão espírita, transformar-se moralmente, crescer moralmente, crescer espiritualmente, mudar de hábitos, autoeducar-se, fazer o processo da autoeducação, aquilo que costumamos chamar de reforma íntima, ou a modificação interna, ou a mudança de hábitos, como queiram. O rótulo que vai se dar não é o mais importante. O mais importante é que nós entendamos como essa transformação moral se dá dentro daquela máxima de que o verdadeiro espírita será reconhecido pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Nesse sentido, salvar-se quer dizer domar ou educar ou transformar as suas inclinações inferiores e transformar vícios em virtudes. Esse é o primeiro entendimento que nós temos a respeito da salvação dentro de uma perspectiva espírita. Uma segunda possibilidade é
Aí já no médio prazo, vamos dizer no médio prazo, a salvação que se dá a partir do instante em que nós nos elevamos na nossa categoria de espíritos. Nos elevamos, saímos dessa categoria de espíritos imperfeitos e ascendemos a uma outra ordem, né, de espíritos, dos bons espíritos. Dos bons espíritos. Né? Aliás, esse trecho que eu falei do verdadeiro espírita está em Os Bons Espíritas, no capítulo 17, Sede Perfeitos, capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Os bons espíritas. Mas os bons espíritas não quer dizer que sejam espíritos da categoria dos bons espíritos, não. Né? Os bons espíritas, aqueles que se esforçam por domar as suas más tendências, quer dizer, aqueles que se esforçam no seu processo de autoeducação. Todos os dias se esforçam para mudar uma tendência negativa, para superar uma dificuldade, para vencer um desafio. Esse é o verdadeiro espírita, esse é o bom espírita. Mas existem os bons espíritos, que aí é uma categoria, uma ordem de espíritos. E se nós saímos dessa categoria de espíritos imperfeitos e ascendemos a essa outra ordem de espíritos, a gente pode também considerar salvação. Ou quando nós mudamos de mundo, saímos de um mundo de expiações e provas, por exemplo, e agora o mundo se transforma num mundo de regeneração. É possível que nós saiamos de um mundo de expiações e provas e pelos nossos esforços, pela nossa transformação moral, a gente, quer dizer, se transformou de tal monta, de tal ordem, que agora a gente pode ascender ao novo mundo, um mundo mais feliz. Isso também pode ser a salvação dentro de uma perspectiva espírita, para justificar ou para compreender a expressão de fora da caridade não há salvação. Quer dizer, fora da caridade não há transformação moral, fora da caridade não há progresso espiritual. E, no longo prazo, salvação é atingir o fim último da nossa existência como espíritos, que é chegar ao grau máximo, ao grau de espírito puro, ou seja, chegar nos espíritos de primeira ordem, né? Os espíritos puros, aqueles que estão completamente desmaterializados, que já não sofrem mais as vicissitudes da matéria, que já não precisam mais encarnar. Mas isso é no longo prazo, né? Porque aí nós chegaremos naquele patamar em que a felicidade nossa é absolutamente inabalável, inalterável, e todos os vícios foram superados. Portanto, nós agora só temos virtudes a ensinar. Quer dizer, isso já pertence a nós, já é patrimônio nosso. Nós não fazemos o menor esforço para fazer o bem. O bem já é algo que é como se nos pertencesse. Né? O bem está dentro de nós, todo o amor está dentro de nós, e nós não fazemos o menor esforço, né, para amar o semelhante. Essa é a condição do espírito puro. Porém, isso no longo prazo. Então, a salvação para nós, neste momento, ela deve representar ainda aquele primeiro estágio, no curto prazo. Pode ser que no médio prazo também, porque nós já estamos na fase da regeneração planetária. Então, nós já estamos mudando, né, dessa categoria de mundos. Mas é possível que ainda estejamos um pouco distantes, da regeneração, não sabemos quanto, mas é possível que estejamos. Então, vamos para o curto prazo. Como é que eu me salvo, digamos assim, na perspectiva espírita, por meio da caridade? Fora da caridade não há salvação. Como é que eu me salvo? É pela minha transformação moral. É quando eu me liberto do mal. É quando eu vou me libertando aos poucos do mal, né? Eu vou, então,
eu vou então me salvando aos poucos. É como se eu estivesse saindo de um poço profundo, como se eu estivesse saindo de uma areia movediça, é como se eu estivesse saindo de um pântano, de uma área muito pantanosa, né? E agora eu já consigo ver a luz, agora eu já consigo enxergar melhor as claridades, né, do alvorecer, da manhã. A noite vai se dissipando, as trevas vão se dissipando e eu vou conseguindo enxergar melhor o cenário à minha frente, esse panorama, essa visão panorâmica vai se alongando e vai se clareando, se clarificando. Isso pode ser a salvação. Lembrando que a expressão salvação, ela tem como a sua antítese a perdição. Isso também é uma coisa bem interessante de se perceber, como nas escrituras e mesmo na doutrina espírita a gente vai encontrar, né, essas duas expressões como se fossem opositoras uma à outra. Né? Então, é a porta estreita da salvação e a porta larga da perdição. E o que é a perdição? A perdição é tudo aquilo que nos distancia de Deus. É tudo aquilo que nos distancia da sua lei. Portanto, são os vícios. A perdição são os vícios. Quanto mais vinculados aos vícios nós estamos, mais no caminho da perdição nós andamos. Né? Então, isso é bastante lógico. Quanto mais vinculado ao mal eu estou, ou seja, quanto mais afastado da lei de Deus eu estou, menos possibilidade de ser salvo, no sentido de transformar-me moralmente e, com a transformação moral, sair da zona trevosa onde eu me encontro, sair das enfermidades morais, sair das enfermidades físicas, sair da zona de conflitos psicológicos, dos problemas de toda a ordem, de toda a monta, né? E, finalmente, encontrar-me, porque se eu estava perdido e eu me encontro, né, exatamente quando eu sou salvo. Eu fui resgatado. Também existe muito esse termo. Se a gente pensar nos espíritos que desencarnam, e às vezes desencarnam e estão perdidos, eles não têm direção a tomar. Eles estão tão presos à matéria, eles estão tão vinculados ao mal e tão vinculados ao vício, que quando desencarnam, eles desencarnam e não sabem para onde ir, eles estão perdidos. Daí criaram aquela imagem dos espíritos errantes, das almas que ficam vagando por aí. Quer dizer, isso tem um pouco de verdade. Se a gente pensar bem, essas expressões todas trazem um pouco de verdade, porque são espíritos que estão perdidos. Perdidos porque não têm rumo. E como eles não têm rumo, eles sofrem muito, porque qual é a pessoa que está perdida, que não se desespera, que não está em conflito consigo própria? É porque não achou o caminho. É porque não consegue encontrar o caminho de volta, como na parábola do filho pródigo. É outra parábola que serve para expressar perfeitamente o que é salvação e o que é perdição. Aquele filho, não é? Que sai, que gasta todos os seus haveres, que emprega toda a sua fortuna que lhe foi dada como herança antecipada. Ele dissipa aquilo ali, né, numa vida desregrada, numa vida de diversão, numa vida em que ele absolutamente não cuida nem do corpo nem do espírito, e depois, perdido, ele não sabe para onde ir e ele pensa: eu só tenho um caminho a fazer. O único caminho que eu conheço é o caminho de volta para minha casa, para o regaço do meu pai. Mas como eu estou muito envergonhado, pensa ele, como eu estou muito envergonhado, né, eu vou voltar, mas eu vou pedir ao meu pai que me dê um emprego qualquer entre os seus funcionários, porque eu, aqui onde estou agora, vivendo neste lugar, eu me alimento do que sobra dos porcos. E os funcionários do meu pai comem muito melhor, comem fartamente. Então, se eu for colocado na condição de um dos seus funcionários, eu estarei extremamente feliz, ele diz, ele pensa. E volta, porque é o caminho que ele sabe.
ele volta para a casa do pai. Mas, em vez de tratá-lo como um funcionário qualquer, o pai o recebe de volta como um filho muito querido que estava perdido e, naquele dia, encontrou a salvação. Veja que coisa belíssima, belíssima, não é? Isso é uma simbologia, mas, do ponto de vista psicológico, isso é muito bonito, a gente perceber a magnitude da salvação dentro de um viés psicológico, dentro de um viés espiritual. Quer dizer, a volta do filho pródigo, aquele que andava perdido, aquele que estava, né, embaraçado no cipoal dos conflitos psicológicos e agora consegue se desembaraçar e voltar ao seio da casa do pai. Isso fica muito bem demonstrado nas obras, sobretudo de André Luiz, quando ele fala dessas regiões umbralinas em que os espíritos que momentaneamente foram conduzidos para aquelas regiões e conduzidos pela sua própria mente enfermiça, né? Porque aquilo tudo é criação mental, e eles foram conduzidos para lá, quer dizer, magnetizados, foram atraídos por aquelas vibrações por sintonia espiritual. Então, eles vão para lá como se um poderoso ímã os atraísse àquela região. E eles ficam desesperados, ficam perdidos, não sabem onde é a saída, não sabem para onde vão, eles ficam vagando naquela região, simplesmente porque a mente desses espíritos ela não consegue visualizar nada além daquele horizonte bastante estreito. E o que é que acontece? Acontece que há muitos espíritos que estão ali interessados em resgatar aqueles espíritos que estão nas regiões mais densificadas, as regiões trevosas, como nós falamos, e bastando apenas um lampejo. Bastando apenas um lampejo. Então, quando o espírito ele percebe que a situação em que ele encontra é decorrente dos seus próprios equívocos, das suas faltas, de todo o mal que ele praticou deliberadamente, né, e que ele precisa sair dali e voltar para o seio do Pai, ele quase sempre ele faz uma prece. Ele pensa em alguém, ele pensa numa mãe, ele pensa num pai, ele pensa nos amigos, né, em um amigo muito querido, e quando ele pensa, ele ora, e quando ele ora, é como se ele acendesse uma lâmpada, né, dentro de si mesmo, e no meio daquela escuridão ele pode ser visualizado a partir daquela chama, daquela luz que se acende dentro dele. E é assim que ele é encontrado e é assim que ele é resgatado e levado para os prontos-socorros espirituais, os hospitais de recuperação, onde ele vai recobrar a lucidez e dar continuidade à sua vida espiritual, né, dentro do processo evolutivo, né, buscando reformar-se, aprender e reformar-se intimamente para volver às encarnações necessárias à continuidade do seu aprimoramento. Isso também é salvação. Mas, para isso, é absolutamente indispensável que nós estejamos dispostos a fazer o bem, a praticar a caridade. Essa transformação moral e esse estado de felicidade que é possível mesmo nesta existência, ele só se dá a partir da prática da caridade. E a caridade, ela não é só entendida como a esmola, como o recurso material, como a doação, como o farnel ou como o prato de comida. Não. A caridade é naquele sentido em que Jesus a compreendia, conforme os Espíritos ditaram na questão 886 de O Livro dos Espíritos. É caridade como benevolência para todos indistintamente. É caridade como indulgência para com as imperfeições de todos indistintamente. É caridade como perdão das ofensas de todos indistintamente.
Porque não basta ser caridoso com os nossos irmãos de crença, os irmãos de fé, né? Não basta fazer o bem apenas àqueles que comungam do nosso pensamento, da nossa opinião, aqueles que vestem a nossa camisa, ou aqueles que têm fazem parte da nossa ideologia, são do nosso partido, ou da nossa agremiação, ou da nossa instituição, absolutamente. Há verdadeira caridade, há caridade desinteressada, há caridade segundo a entendia Jesus, é benevolência para com todos. Eu posso ter a minha preferência, ou pela instituição A, B ou C, ou pelo time A, B ou C, ou pelo partido A, B ou C, mas eu não tenho o direito, né? Direito porque está na lei de Deus. Eu não tenho o direito de fazer divisões entre pessoas, entre classes, simplesmente porque essas pessoas não comungam com a minha forma de pensar. Porque senão nós vamos reproduzir modelos que até aqui só produziram guerras, só produziram matança, só produziram violência e só produziram ódio. Esse não é o nosso papel. Não é o nosso papel como espíritas. E se nós estivermos muito compenetrados daquilo que os espíritos escreveram no capítulo 15º, fora da caridade não há salvação, nós não daremos espaço dentro de nós a esse tipo de contenda, de discussão, de ódio. Nós vamos nos ver todos como irmãos, filhos. Falamos isso com todo o coração, filhos de um mesmo Pai, que nos deu exatamente a reencarnação para que nós, hoje, numa condição, possamos renascer amanhã em outra, de maneira que não fará sentido nenhum olhar o outro como um diferente, porque amanhã, numa outra encarnação, eu posso estar na mesma condição que ele está hoje. Então, isso é para que nós tenhamos uma noção muito clara, muito objetiva, muito precisa do sentido da vida. Do sentido da vida. Que não é fazer divisões, que não é fazer acepção de pessoas, que não é fazer com que todos pensem como eu penso. Ao contrário, o verdadeiro sentido da vida é o amai-vos uns aos outros sem qualquer distinção. Esse é o sentido. Esse é o sentido da caridade, segundo a entendia Jesus. Por isso ele, que foi o maior exemplo de caridade que nós conhecemos, porque não fazia acepção de pessoas, jantava com os publicanos da mesma forma que jantava com os seus discípulos, oferecia a mão aos doentes da mesma forma que estendia a mão aos seus amigos mais diletos. Então, ele não fazia... diante da autoridade de Roma, ele respeitava tanto quanto respeitava a autoridade judaica sem fazer qualquer distinção, porque ele sabia perfeitamente que a condição daquelas pessoas era temporária e que, muito mais por ignorância do que por qualquer outra coisa, eles se comportavam daquela maneira. Mas mesmo quando eles se comportavam de forma deliberada, mesmo quando faziam o mal, sabendo das consequências desse mal, Jesus ainda assim tinha espaço dentro de si para perdoar essas pessoas incondicionalmente, sem exigir qualquer coisa em troca. Esse é o verdadeiro sentido da palavra caridade, sem a qual nós não chegamos a esse lugar que Jesus já chegou e vem para nos dizer: sede perfeitos como o Pai é perfeito. Quer dizer, obedeça à lei de Deus, cumpra a lei de Deus. E a lei de Deus, dentro dessa perspectiva espírita, a lei moral, que está na terceira parte do Livro dos Espíritos, a lei de Deus se resume naquela última, na 10ª, na lei de amor, na lei de justiça e na lei de caridade. Ou na ordem que aparece lei de justiça, lei de amor e lei
de caridade. Esse é o resumo. Então, é ser justo com os nossos irmãos em Cristo, irmãos em Deus, porque somos filhos de uma mesma paternidade, amar indistintamente, sem distinção alguma, e praticar a caridade desinteressada, que é a abnegação. Se fizermos isso, seguramente estamos muito próximos já da salvação, ainda que distantes da perfeição, mas estamos muito próximos da salvação pela nossa transformação moral, ampliando a nossa consciência, ampliando os horizontes dos nossos espíritos e sobretudo, né, vivendo em estado de felicidade ou da felicidade possível para um momento evolutivo em que nós nos encontramos. Assim, eu espero que tenha esta exposição que nós fizemos, levado aqueles que nos assistiram a essa compreensão, ainda que mínima, de como Allan Kardec, ou do porquê Allan Kardec se utilizou dessa expressão salvação nesse capítulo 15º, né, para fazer o contraponto com o dogma da Igreja, mas, sobretudo, para reforçar que a caridade é o único e inevitável caminho que nós temos para chegar à perfeição. Meus amigos, um abraço muito caloroso em todos aí do Centro Espírita Vila de Abrantes, aos seus dirigentes, aos seus trabalhadores. Eu espero que nós nos reencontremos em breve com as bênçãos do nosso Pai e a paz do Cristo, porque essa paz que nos envolve a todos, hoje e sempre. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.